Fala aí, meu povo, tudo certo? Ótima terça-feira para vocês, hein? Tô chegando para fazer um vídeo com algumas informações mais detalhadas de Barcelona e Brest e alguns palpites também para essa quinta rodada de Liga dos Campeões para vocês. É um vídeo em parceria com a KTO. Vai lá www.kto.com. Jogue com responsabilidade se você é maior de idade e não use apostas esportivas como forma de investimento, apenas como forma de diversão e não para ganhar dinheiro, ficar rico, nada desse tipo. Não é isso que eu animo, que eu incentivo ou que eu recomendo vocês a fazerem, simplesmente uma forma de se divertir com poucas quantidades. Vamos lá, gente, de Barcelona e Brest. Primeiras informações do Barça, sem Lamine Yamal e sem Alejandro Balde. O Balde tem problemas musculares e a expectativa é que volte para o final de semana. E ontem na entrevista o Hans Flick dizia que o Lamine Yamal já estava ontem bem melhor e que espera que ele volte também no jogo contra o Las Palmas no final de semana, pelo menos no banco de reservas. Os dois jogadores ficam fora, vamos ver quem serão os escolhidos. Ainda não volta o Ferran Torres, que ontem voltou a treinar completamente com o time, sim volta o Eric Garcia, que fica à disposição. Pelo desenho das últimas rodadas e das últimas semanas e o que o adversário oferece, eu acho que na esquerda o normal é que jogue o Héctor Forte, porque foi melhor do que o Gerard Martin, que tem sofrido bastante quando tem jogado. A questão é que o Gerard Martin é mais alto e o Brest é um time de muito boa bola parada. Então talvez o Hans Flick faça algumas escolhas para o time pensando em um time um pouquinho mais físico para igualar algumas coisas com o Brest e outras o Barcelona vai ter mais, que vai ser o talento, mas talvez ele tente igualar algumas coisas para não ficar muito defasado e o Brest poder levar vantagem em questão física, em questão de altura, esse tipo de coisa. Então deve ser o time com o Iñaki Peña, Condé, Inigo Martínez, Pau Cubarsí e Héctor Forte ou Gerard Martin. Aqui as prévias todas dão o Héctor Forte, eu não descarto o Gerard Martin pela altura. No meio campo eu acho que vai jogar o Marc Casador, porque como foi expulso em La Liga, não vai jogar o próximo jogo de La Liga, joga hoje e rotações em outros setores. Ao lado dele eu imagino, aqui se fala em Marc Casador, Pedri e Firmino no meio. Eu acho que pode entrar o Frenkie de Jong do lado do Casador, também pela questão física, dá um pouco mais de corpo e de altura ao time do Barcelona, com o Firmino à frente deles, Dani Olmo, Rafinha e Lewandowski, aí podendo jogar o Dani Olmo como meia e o Firmino aberto pelo lado esquerdo, o Rafinha pela direita. Acredito que vai ser mais assim o Barcelona hoje. Dizem que o Gavi, depois de ter sido titular, poderia ser titular de novo, que se recuperou fisicamente bem, mas eu acho que não vão arriscar com o Gavi 2 titularidades seguidas nesse processo de recuperação dele. E vamos ver se Héctor Forte, se Pedri, quem é que começa jogando, ou Firmino, quem é que começa jogando no time, mas eu apostaria ou em Gerard Martin ou em Frenkie de Jong para dar um pouco mais de corpo e de altura ao Barcelona, pelo que o Brest tem a oferecer. Nós não teremos hoje a grada de animação no estádio, a torcida organizada ou o conjunto de torcidas organizadas do Barcelona, porque o Barça foi punido por alguns cânticos, algumas falas, enfim, algumas manifestações da torcida da temporada passada e uma multa de 20 mil euros. O Barcelona transferiu essa multa para a torcida. Só que o que os torcedores organizados argumentam é que não foram eles, foram indivíduos e não a torcida organizada em geral, e que eles estão pagando todos pela ação de algumas pessoas. Nada muito diferente do que a gente já viu acontecer no Brasil, com torcidas organizadas e tal, né? Essa multa não foi paga ao clube, de 20 mil euros, então hoje o clube não vai deixar que os organizados entrem. Contra o Bayern de Munique, eles já tinham feito uma greve, tinham entrado 5 minutos depois, perderam o gol do Rafinha e tal. Hoje, então, a torcida que mais faz barulho e mais apoia o time não estará. Mas a do Brest, sim. A gente vai ter 3 mil franceses que vão cantar muito, e aqueles 700, 800 torcedores do Barcelona que cantam mais não estarão. Então a gente deve ver um ambiente meio estranho hoje em Montjuïc. Vamos ver se isso vai fazer diferença ou não. Dentro de campo, o Barça vai ter um adversário que tem o menor orçamento de todo o campeonato francês, 48 milhões de euros. Se a gente somar o salário do Lewandowski e do Frenkie de Jong brutos, né, tirando, assim, somando os impostos e tal, brutos, passa de todo o orçamento do Brest para a temporada. É um clube que passou mais tempo na segunda do que na primeira divisão. Tem 11 temporadas de primeira, 13 de segunda divisão. O Franck Ribéry jogou por lá na terceira divisão, temporada 2003-2004. E a chegada do Eric Roy, do técnico, em 2023, mudou a cara desse clube, que estava brigando para não cair. Ele chega, consegue 8 vitórias nos 20 jogos da Liga 1, se mantém na primeira divisão e no ano seguinte classifica o time em terceiro para jogar
a Liga dos Campeões agora de forma inédita e o grande ano da história do clube. É tão inesperada essa classificação para a Champions que nem jogar no seu estádio está podendo, o Brest, porque tem um estádio que não atende às especificações da UEFA, está jogando em Gangamp, e ainda assim conseguiu 3 vitórias e um empate nesse início de Liga dos Campeões. Ainda joga contra Barcelona, Real Madrid, PSV e Shakhtar Donetsk. Numa dessas aí o time que tem 10 pontos consegue fazer mais 6, ganhar do Shakhtar e do PSV, ou consegue fazer mais 4, ganha de um desses e empata algum jogo mais. Consegue aí uns 14 pontos e uma boa classificação para os playoffs, que acho que está acima das expectativas do que talvez o Brest teria no início da temporada. Não é um time que joga de qualquer jeito, fechado atrás e chutão para frente. É um time que transiciona bem, que ataca bem em velocidade. Tem um atacante Ajorc que segura muito a bola, que é corpulento e protege bem a bola para a chegada de jogadores de segunda linha. Tem o Sima, que é um atacante senegalês muito rápido, bom de contra-ataque. Não vai ter o Lys Melou, que é o principal organizador do time para sair de pressão no meio campo, se machucou contra o Mônaco e fica fora todo 2024, volta em 2025. Também não vai ter o Koulibaly, que enfrentou o Barcelona 2 vezes na temporada passada pelo Antuérpia, um zagueiro que não é aquele Koulibaly que jogou no Napoli, tá? Um zagueiro com um nome parecido, porque esse é com C, o outro Koulibaly é com K, mas que é titular do time, que também está fora. Mas vai ter um time bem reconhecível, eu acho, que é valente, que jogou bem contra o Leverkusen, que tem dos 16 gols marcados no campeonato francês, 4 de bola parada, é um time que vai bem de bola parada, 25% dos gols, ainda tem 5 gols de pênalti, provocou também muitos pênaltis, e o Barcelona tem que estar atento, porque é um time que vai esperar, que vai correr, que não vai fazer isso de forma desesperada, que quando precisar pressionar na frente o Barcelona, incomodar o Barça também vai fazer, porque é um time muito físico, muito intenso. É um jogo incômodo, tá, para o Barcelona. Acho que o Barcelona é favorito, acho que vai ganhar, acredito que vai ganhar, mas não é um jogo cômodo para o Barcelona não, pelas características do adversário que vai ter pela frente. Eu vou dar uma dica para vocês, e já passando para dicas, eu acho que eu já não tenho mais algo para falar de curiosidades desse jogo. Bom, o Brest tem só o ataque número 62, 62º melhor ataque entre os 96 clubes das 5 principais ligas. Se a gente pegar Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra e França, essas são consideradas as 5 principais ligas por coeficiente UEFA, o Brest tem só o 62 de 96 ataque. Um time que não tem um grande ataque, contando ligas nacionais. Tem 3 vitórias em 4 jogos na Champions, 4 vitórias em 12 jogos na França. Então é um time que a Champions está indo bem especial para eles. A dica que eu dou para vocês, a principal dessa terça-feira, é Brest mais 3, ou seja, que o Barcelona ganhará por máximo 2 gols de diferença. E se for 3 gols de diferença, anula. Somado a isso, o Manchester City menos 1 contra o Feyenoord, ou seja, que o Manchester City ganhará por mais de um gol de diferença. Se for exatamente um gol de diferença, anula também. E ainda a vitória do Leverkusen contra o Salzburg. Se somar uma combinada de Brest mais 3, Manchester City menos 1 e Bayer Leverkusen contra o Salzburg, vai dar, as odds são dinâmicas, né? Então não vou precificar exatamente aqui para vocês, mas dá por volta de 2 lá na KTO.com. É a dica que eu dou para vocês dessa terça-feira. Os outros jogos eu vou mais en passant por eles por aqui. Hoje mais cedo tem Sparta Praga contra o Atlético de Madrid. O Atlético vem de uma boa sequência de vitórias e na Liga dos Campeões a vitória contra o PSG fora de casa deu uma levantada no time, né, que agora tem 6 pontos em 12 possíveis. Bom jogo fora de casa contra o Sparta para o Atlético ir bem. Esse jogo é das 2h45. No mesmo horário tem Slovan Bratislava, que ainda não pontuou, contra o Milan, que vem de ganhar do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Também é um bom jogo para o Milan garantindo seus pontos para se classificar bem nos playoffs. O Manchester City, de 5 vitórias consecutivas, tenta afastar ou pelo menos pausar a crise contra o Feyenoord. No final de semana tem Liverpool. Acredito que depois que esse jogo esteja mais ou menos resolvido, que o Guardiola vai começar a tirar jogadores pensando em acelerar tudo contra o Liverpool no domingo, no final de semana. Tem o Bayer Leverkusen contra o Red Bull Salzburg. Salzburg também de cabeça baixa. O Leverkusen conseguiu uma boa virada no final de semana, né? Saiu perdendo 0-2, conseguiu virar para 4-2 contra o Heidenheim. Mas é um Leverkusen esquisito, jogando em casa, tem 7 pontos até aqui, né? Jogando em casa eu acho que tem chances de ir bem. Young Boys contra a Atalanta. O Young Boys é um desses times que ainda não pontuou. E a Atalanta vem muito bem no campeonato italiano, 28 pontos, está 1 ponto atrás do Napoli, que é o primeiro colocado. Está empatado ali com Inter, Fiorentina e Lazio, né? Com 28. E faz também uma boa Champions até aqui.
Tem um jogo que para mim é muito interessante, que é entre Sporting de Portugal e Arsenal. O Sporting sem Rubem Amorim, mas na última rodada fez 4-1 no Manchester City em casa e agora joga contra o Arsenal, que começa a Champions já com 2 tropeços, o empate com a Atalanta e a derrota para a Inter, já deixou 5 pontos pelo caminho o Arsenal, mas que no final de semana foi bem contra o Nottingham, né? Nottingham Forest, o Arsenal fez 3-0, deu uma recuperada de um time que vinha muito mal antes da parada para a data FIFA. Aqui eu vou dar um palpite de empate para esse jogo entre Sporting e Arsenal, e até acho que é um jogo para poucos gols, pela característica que o Arsenal costuma desempenhar fora de casa. Vamos ver se o Gyökeres vai ser capaz de romper isso daqui mais uma vez. O outro grande jogo do dia é entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. PSG de só 4 pontos em 4 jogos. Luiz Henrique disse recentemente que é uma piada pelo que jogou o Paris Saint-Germain ter 4 pontos em 4 jogos. Não é. Não é. Se você vê o que produziu o Paris Saint-Germain, é normal que tenha tropeçado tantas vezes e não tenha... O time que não tem a contundência para decidir as jogadas e que ataca mal como o Paris Saint-Germain ataca e que fica muito com a bola, muitas vezes sem criar muita coisa, é normal que esteja vulnerável aos contra-ataques dos adversários. Contra o Bayern de Munique, que ganhou no final de semana 3-0, mas que até os acréscimos do segundo tempo estava só 1-0 e sofrendo contra o Augsburg. Conseguiu no finalzinho, com mais 2 gols do Harry Kane, ganhar. Se você olha só o resultado, parece tranquilo. O jogo não foi assim tão tranquilo para o Bayern de Munique, que na Champions, depois de um 9-2 contra o Dinamo de Zagreb, o Bayern perdeu do Barcelona, ganhou do Benfica só de 1-0 e tinha uma outra vitória também muito curta, né, na Liga dos Campeões, agora não vou me lembrar contra quem, que o Bayern venceu, não vou lembrar, mas tem esses 6 pontos e, bom, perdão, tinha perdido do Aston Villa, não, mais uma vitória, tinha perdido do Aston Villa, agora joga contra o Paris Saint-Germain. Por encaixe de jogo aqui, eu acho que o Paris Saint-Germain tem chance, tá? Se ficar muito com a bola, esconder a bola do Bayern, acho que o Bayern fica mais incômodo, porque também é um time que é mais projetado para ter a bola do que não. O Paris Saint-Germain normalmente consegue ter mais a bola que seus adversários, isso pode fazer um time que normalmente é dominante, como o Bayern de Munique, se sentir desconfortável também. Então, aqui eu acho que o jogo mais pausado e de bola do Paris Saint-Germain pode fazer uma boa diferença a favor dele. E o último jogo de hoje é entre Inter de Milão e Leipzig. Leipzig tem uma temporada esquisita, tem bom time, mas que não encaixou essa temporada, contra a Inter de Milão, que eu vi contra o Arsenal e achei uma Inter mais parecida com a de 22-23, que é mais competitiva, que concede menos para os adversários, do que cria muitas coisas e que ataca muito bem como da temporada passada, mas que agora, após a data FIFA, fez um 5-0 na volta e uma grande goleada. Aqui acho que a Inter é a favorita, mas com um pontinho de atenção em relação ao Leipzig. Tá falado, meu povo? São os meus palpites para essa terça-feira. Para a quarta eu vou falar de Liverpool-Real Madrid, especificamente desse jogo só, não vou dar palpite para 9 partidas não. E aqui, olho nos desfalques do Real Madrid, né? Que já são muitos, sem lateral direito, sem Lucas Vazquez, com problema na defesa sem Militão e sem Alaba, só com o Rudiger por ali. Tá jogando o Asensio, um jovem. No meio campo ainda não tem o Tchouaméni, jogou Camavinga e Ceballos no final de semana, jogou o Arda Güler, que eu não sei se o Ancelotti vai apostar nele por ser Liga dos Campeões. Mbappé na esquerda e sem o Vini como um 9, eu acho que o Endrick pode ser o premiado. Porque para manter o desenho e para potencializar o Mbappé, ter um 9 pode fazer bem ao Real Madrid. Ter um jogador que fique entre os zagueiros, que chame a atenção, que esteja disponível para fazer tabela ou para aproveitar uma jogada de Mbappé e de Bellingham. Eu acho que é a melhor forma de potencializar o Mbappé nesse momento sem o Vinícius. Então, numa dessas, o Endrick, que desde a data FIFA de outubro só jogou alguns minutos da partida contra o Osasuna, jogou muito pouco. Numa dessas, o Endrick pode ser beneficiado pelas lesões, por assim dizer, e ter mais tempo para mostrar serviço e para mostrar o valor dele nesse time que o Ancelotti, por enquanto, tem apostado pelos mais experientes. Mas aqui, pela força que o Liverpool vem mostrando, pelo momento do Salah, por jogar em casa, pelos desfalques do Real Madrid, acho o Liverpool favorito. Inclusive, lá na KTO também está pagando cerca de 1.8 o Liverpool, 3.7 o Real Madrid, alguma coisa assim. A odd do Real Madrid está muito alta, mas o Liverpool realmente é considerado favorito para esse jogo, e eu também acho que é. Veremos o que vai sair daqui. É isso. Espero que vocês tenham bons jogos hoje, que vocês se divirtam. O Barcelona passa na Max, de forma exclusiva, só na Max vocês vão acompanhar Barcelona-Brest, e todos os jogos estão na Max. Na TNT hoje tem Bayern de Munique e PSG no horário das 5 horas. É isso, meu povo. Volto pós-jogo do Barcelona para falar o que eu achei dessa partida que a gente vai ter hoje. Bom dia para vocês, bons jogos e até mais.